Hebreus 9, parte 1. Estudo da palavra Deus e nós. Hebreus 9, eu estou com a versão NVI. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. Aqui no meu rodapé tem, o propiciatório. A tampa da arca é o propiciatório. Foi o lugar, é o lugar onde caía, onde servia de cobertura, para cobrir as transgressões do homem, onde caiu o castigo de Deus. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Então, mas a nós cabe agora falar detalhadamente, porque o Senhor nos deu entendimento. Então, a gente agora vai derramar esse entendimento sobre cada um de vocês. Veja, a respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente, mas nós vamos falar. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Então, veja, existia duas partes nesse tabernáculo. A primeira parte era chamada lugar santo, onde o sumo sacerdote, aliás, onde o sacerdote, ele entrava regularmente, entravam, tendo preparado os sacerdotes, no primeiro lugar, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, ou seja, na primeira parte, aquela parte que estava sempre em funcionamento, funcionando. Por isso que eu falei que hoje a gente ia precisar de uma outra versão. Como é que está aí no seu vinho? Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar Todos os dias. para cumprir os seus deveres religiosos. Todos os dias. Nossa, todos os dias. Viu o trabalho de um sacerdote? Todos os dias tinha que entrar e oferecer aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios, por causa do pecado. Que as pessoas nunca cessavam e nunca cessam de pecar, não é verdade? Então, esse trabalho tinha que ser o quê? Contínuo. Era sempre fazendo. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Só uma vez por ano é que o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar santíssimo, no Santo dos Santos, onde existia aquele véu que separava. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Ou seja, enquanto o primeiro tabernáculo estava funcionando, o lugar santíssimo ainda não tinha sido inaugurado, porque só se entrava ali uma vez por ano e uma série de preparativos, como nós vamos ver. Isso é uma ilustração para os nossos dias, ou seja, aquilo era uma figura para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Vê que tudo está na consciência? Então, se na nossa consciência não está estabelecida a verdade, então a gente não está estabelecido em coisa alguma. Entende? Ficamos suscetíveis a toda sorte de doutrina. Mas uma coisa permanece, que é a verdade, ela não pode ser. Não há nada
que se possa contra a verdade. E segue falando, né? Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Engraçado, interessante, né? Que o maligno, ele copia tudo. Nova ordem mundial. Nova ordem mundial. E o Senhor não está falando da nova ordem mundial. Ele está falando da nova ordem espiritual. Não tem nada a ver com as coisas terrenas. Embora envolva também as coisas terrenas. Porque o menor é abençoado pelo maior. Então, vamos lá. Agora a gente... vamos começar a desvendar aí essas figuras. Eis a representação, aqui, esse aqui foi Os Nascidos, o livro que o Senhor me deu. O segundo livro é maravilhoso. Tem muita coisa aqui que eu nunca sonhei na minha vida. Mas vamos lá. Eis a representação desse esquema celestial em figura humana. Ou seja, das coisas dos homens de forma que pudessem participar fisicamente. Não era isso que os sacerdotes faziam? Eles não faziam uma série, né, como disse o autor aqui, uma série de ritos, de purificações exteriores, né? Purificação com água, ordenanças exteriores, que foram impostas até o tempo da nova ordem. Ou seja, prescrições que se tratavam apenas de comida e bebida. Então, essa era a única maneira que eles podiam participar. Porque ainda não havia sido inaugurado o lugar santíssimo, como o próprio Espírito diz. Vê como o Senhor deixa tudo escrito, mas se nós não tivermos o Espírito Santo nos guiando, a gente não vai compreender essas coisas. Porque ela está além do conhecimento humano. A minha mente humana jamais poderia entender isso, mas a minha mente espiritual, ela compreende. Isso e muito mais. A sua mente, a mente de cada um de vocês. É o que nós estamos aqui fazendo diariamente. Ensinando vocês a fluírem no Espírito, ou seja, no novo ser nascido do alto, para que o Espírito Santo possa caminhar com vocês pela Escritura e tirar todo o poder necessário para que a gente possa resplandecer cada vez mais. E assim, o nosso Espírito, que é esse novo ser, comunica a nossa alma, participa a nossa alma das coisas superiores, porque ela só conhece as coisas aqui da Terra. Mas quando está em contato contínuo com o Espírito, porque o nosso Espírito está em união com o Espírito Santo, e veja, a própria palavra de Deus diz, né, que ninguém conhece melhor acerca daquele homem, a não ser o Espírito que está nele. Seja o Espírito de Deus, ou seja o Espírito da parte de Deus, o Espírito novo, nascido, ou o Espírito do mundo, que não é da parte de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, esse Espírito que não é da parte de Deus, ele tem que meter o pé. Ele não pode ficar. Porque o valente mais bem armado é o Espírito Santo. E quem guarda o nosso ser nascido de novo é o Espírito Santo, que é o nosso Senhor Jesus. Entende? Mas isso é um crescimento que a gente vai adquirindo pela palavra. A palavra é o alimento do Espírito. Se nós não alimentarmos o nosso Espírito de forma correta, o nosso Espírito acaba ficando apagado. E quem governa as nossas vidas é a nossa alma. A nossa alma faz uma verdadeira mistura entre os céus e a terra. E outras coisinhas mais. Então, a única maneira que eles podiam participar como uma sombra. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Essa aqui é a primeira parte que eu vou ler aqui, tá? Que está descrito na palavra, e depois eu vou desmembrar cada figura. Então, ora, a primeira aliança, aqui eu tô com eu coloquei aqui no livro, tá? A mesma versão da NVI, tá? Que é uma versão que eu gosto pela forma que ela é escrita, né? Aí é uma linguagem mais acessível. Mas eu não uso apenas ela, tá? É apenas uma questão de preferência em termos. Mas todas são importantes, todas são igualmente importantes, todas.
a gente deve escolher aquela da qual a gente consegue captar melhor. Então, a gente consegue compreender melhor as palavras. Não adianta a gente ter uma Bíblia com um vocabulário muito apurado, né? Fica bonito, né? As palavras são muito bonitas, até como é que eu posso dizer? Sonoramente, né? Poeticamente, mas a gente não entende. Aquilo fica bonito, mas na hora da gente captar, se alimentar espiritualmente, a gente perde muita coisa. Então, o melhor é a gente se adequar à nossa capacidade naquele momento, né? Porque, como a gente sempre fala aqui, um bebê, né, uma criancinha pequena, quando ela começa a estudar, ela não é primeiro ensinada sobre as coisas mais complicadas. Ela primeiro começa pelos os primeiros rudimentos, as coisas mais simples, para que depois isso seja, né, conhecida por ela, gradativamente, de acordo com a sua capacidade. Assim também é a palavra de Deus. É por isso que o Espírito Santo permite as versões, porque em cada versão tem uma porção muitíssimo importante. Às vezes o Espírito Santo não nos dá uma revelação numa versão, ele nos dá em outra versão. Ele pode manusear a palavra da forma como ele quer, porque ele é o autor, apesar de muitos escritores. Então ele diz assim, ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Vamos tratar dessas coisas agora detalhadamente. Traduzindo essa imagem. O santuário terreno é o corpo do homem, preparado para ser santo e se tornar o templo de Deus nesse mundo. Após o véu ser rasgado e adentrar o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Ou seja, o primeiro estava condicionado ao segundo. Entende? Assim, o candelabro corresponde... Veja, olha como... Vê isso, Vini. Olha que coisa interessante. Todo o livro de Hebreus, desde o início, até aqui, até tudo ele. Mas veja, até onde a gente chegou aqui agora. Do que trata ele? Do que está tratando ele? Do homem terreno e do celestial. Da autoridade. De como foi feito. Veja, desde o início de Hebreus, ele nos leva a Gênesis, desde o início. Sendo que dentro dos termos hebraicos. Por isso que é para os hebreus. Traduzindo toda aquela liturgia deles, todas aquelas tradições, todas aquelas regras, todas aquelas coisas que eram figuras desde o início. E vai nos aprofundando, vai nos encaminhando gradativamente para esse conhecimento que a gente está aqui agora. De forma que a gente compreenda o que ele estava tentando dizer. As coisas que ele vai desmistificando. Sabe? Gradativamente. Eu pude ver isso. Olha, eu até anotei aqui, ó, toda a preparação para esse entendimento está sendo derramado desde o primeiro capítulo aqui, onde o Espírito Santo mostra, desde o Gênesis, a diferença em termos hebraicos entre o primeiro e o último Adão. É exatamente isso que o autor está fazendo com a gente. Só que quando a gente lê isso de forma separada, uma vez aqui, outra acolá, quando o ministro, né, resolve trazer para a gente na igreja, a gente pega essas coisas separadas. Então a gente não consegue entender o que o autor está querendo nos ensinar com todas essas coisas, entende? Porque tudo está sendo colocado. Veja, tudo está sendo colocado. Se eu tirar aqui um capítulo desse, da ordem que está, eu perco a compreensão. Entende? Eu perco o fio da meada. Isso é a palavra. Eu perco o fio da meada. Então, olha como a palavra de Deus ela é perfeita, como está tudo, olha, não tem nada fora de lugar, nada fora de contexto na palavra de Deus. Então, assim o candelabro, eu até coloquei aqui, Hebreus, né, mostra detalhadamente, desde o início, essa diferença entre o primeiro e o segundo Adão, ou o último Adão.
Assim, o candelabro corresponde ao espírito humano. Veja, o candelabro corresponde ao espírito humano, que Deus lhe daria com as 6 lâmpadas que deveriam estar sempre acesas, todas as 6. Ou seja, o espírito humano que o homem não tinha. Todas as 6 tinham que estar acesas. Para isso, haja trabalho. Haja trabalho. Todo dia, todo dia, todo dia. O sacerdote tinha que estar ali trabalhando. Completamente iluminadas por Deus, o que viria a ser a obra do Espírito Santo dentro e sobre o homem. Viu? Isso era uma figura do que viria a ser. Uma figura do que viria a ser em Cristo Jesus. Ou seja, o número 6 é o número do homem, pois Adão foi feito no 6º dia da criação. E os 2 braços acesos da menorá seria após o cumprimento da obra perfeita por Cristo. E 3 é a completude da Trindade. Ou seja, o homem completo. Jesus Cristo. Entende? Era uma figura. A parte humana. E Jesus não veio na parte humana? Jesus não veio como homem, como ser humano? Mas lá dentro não estava o homem eterno? O ser eterno não estava dentro dele? Então ele estava completo. Isso representava Jesus. É tudo acerca de Jesus. É tudo sobre ele. Ele está oculto em figuras no Antigo Testamento. Cara, isso é muito lindo. Isso é muito magnífico. Porque eles estavam carregando Jesus. Eles estavam carregando o que viria a ser ele ali, encarnado. E esse povo não reconheceu. Porque estavam tão acostumados com as regras, com o peso, com as doutrinas. Se envaideceram tanto com essas coisas, né? Foram zelosos com essas coisas. Veja, o zelo sem o conhecimento adequado é inútil. Não é baseado na fé. Então, eles tinham muito zelo por essas coisas. Mas quando o verdadeiro veio, o que eles fizeram? Eles rejeitaram, porque não compreenderam. Isso tratava de Jesus. A mesa, como a própria consciência, ou o local apropriado para a candeia. Essa candeia, esse local apropriado para a candeia, que era o espírito do homem. Lembra que Jesus disse, não se acende uma candeia, uma luz, para se colocar debaixo da cama. Para esconder ela, para ela ficar apagada. Não, pelo contrário. Ela precisa ser colocada no local apropriado para que ela ilumine todo aquele local. Jesus estava usando figuras, parábolas, ou seja, figuras conhecidas para tratar de coisas que as pessoas não compreendiam, para levar alguns a compreender. E aqueles que não compreendessem, buscassem o entendimento, né, com ele, porque ele daria. Então, essa mesa não era para ser servido. Lembra que Jesus disse? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Lembra? Jesus não falou isso? Mas para servir, pois não tinha onde sentar. E o sacerdote não tinha cadeira, era só uma mesa. Então não se podia sentar. Por isso que a lei é muito dura, é muito pesada. Ninguém conseguiu. Ninguém. Pois não tinha onde sentar e o sacerdote estava sempre de pé para servir os pães da presença, que tinham de estar sempre frescos. Como o maná. Assim sendo, era um trabalho contínuo de uma idealização do que era no sempre, nos moldes que Deus havia projetado. Essa era a parte que estava sempre em funcionamento e que se referia a um antigo conceito, a antiga aliança. A parte humana e externa, que era o trabalho constante, que era imperfeita, aliás, porque dependia das obras, do trabalho constante, dos sacrifícios e ofertas, e era necessário devido ao vingador que buscava vingança incansavelmente, o maligno, por causa do pecado, porque as pessoas estavam sempre pecando. Como é que nós queremos voltar para essas coisas agora? Mas, como está escrito, era apenas uma figura com regras que Jesus cumpriu em sua vida terrena. Ele levou a vida dele no anonimato.
cumprindo todas as coisas de forma estritamente correta, perfeita, para que quando ele estivesse no tempo apropriado, quando ele atingisse a idade apropriada, que seu espírito estivesse pronto, então ele foi revestido pelo Espírito Santo. Revestido. Tá? Revestido. Ele já era nascido do Espírito, mas ele foi revestido. O que é isso? Ele foi ungido para cumprir o seu ministério. Ali no Jordão, no Rio Jordão, quando ele foi batizado. Ele não precisava ser batizado. Ele foi batizado em nosso lugar. Ele foi batizado para que hoje, nós que estamos nele, fôssemos batizados com ele. Entende? Isso tudo é algo espiritual, mas que o nosso corpo físico se beneficia. Bem, quem fez todas essas coisas é o Espírito. É o Espírito. É Deus. Então ele sabe como manusear essas coisas. Ainda que a gente não compreenda perfeitamente. Mas como está escrito, era apenas uma figura com regras que Jesus cumpriu em sua vida terrena perfeitamente como um servo. Não foi o que nós estudamos? Isaías 53. O servo justo de Deus, Cristo. Em seu corpo natural ou físico, ele era esse ideal que nenhum homem podia ser. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro, então nós já explicamos, né? Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, ou seja, só se via para o corpo. A alma, ela sentiu alívio no momento, mas ela ia continuar pecando. Ela ia continuar fazendo as coisas. E se a pessoa morresse, ela ia ser depositada no mesmo lugar. Embora as pessoas que viveram crendo em Deus fossem ali para o paraíso, que era o seio de Abraão, mas estava lá embaixo. Aqui a gente está falando de antes de Cristo morrer e ressuscitar. Né? Não estamos falando do depois. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, né? Que é o que nós vamos entrar daqui a pouco, então aí a coisa já muda. Mas enquanto isso, né, enquanto Jesus não vinha, enquanto Jesus não cumpria o seu ministério, só existia um lugar de depósito para almas, que era o Hades, ou o lugar dos mortos, ou o mundo dos mortos, ou o inferno. Não importa o termo, porque as pessoas, até sobre isso, elas brigam e discutem. Ah, mas porque o mundo dos mortos é uma coisa, o Hades é outra, o inferno é outra. Não, gente, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. A gente só precisa ver fazendo separação daquilo que, em segundo tempo, segundo a dispensação. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, o paraíso estava lá embaixo. Era separado por um abismo. Como Jesus disse ali sobre o mendigo, né, o Lázaro e o rico. Aquilo Jesus falou propositadamente. Aquela história que Jesus contou foi propositadamente para explicar essas coisas. Então, não tinha outro lugar para as almas irem. Como nós já estudamos, né, aqui no próprio Hebreus, ele explica que Jesus teve que sofrer essa morte física para que ele pudesse libertar as pessoas, né, do medo da morte, daquele que detinha o poder da morte, que era o diabo, não é? A gente não já estudou sobre isso? Não está escrito aqui em Hebreus? Então, Jesus tomou essa chave, porque verdadeiramente Jesus foi ao inferno. Literalmente, ele foi ao inferno, a alma dele sofreu no inferno. Como qualquer alma sofreria. Se isso não tivesse acontecido, ele não seria o nosso substituto perfeito. Então, tudo aquilo que o homem sofreu, Jesus Cristo sofreu. Para que ele pudesse ser verdadeiramente esse substituto perfeito. Mas ele nunca pecou. Ele foi lá, né, como a gente vai estudar aqui agora. Tá bom? A gente vai passar toda essa simbologia para vocês. Então, havia o véu que separava o natural da vida espiritual, ou seja, a vida natural, o homem natural, do homem espiritual.
que Jesus adentrou pela morte do seu corpo físico, ali onde ficava o altar de ouro, o novo coração para o incenso. Ou seja, as novas palavras e as orações, que agora elas são ouvidas por Deus. E a Arca da Aliança, que é a figura de Jesus Cristo, vivendo em nós hoje, cujo o propiciatório encerrou no interior da arca de si mesmo, ou seja, nele mesmo, as figuras que representam tudo que era sombra de sua própria substância. O vaso de ouro contendo o maná do céu, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Assim vemos que o propiciatório foi visível no ato da sua ressurreição. Veja, Maria, porém, ficou... Isso aqui é a palavra de Deus, tá? João 20, do 11 ao 12. Maria, porém, ficou à entrada. Isso aqui é Deus mostrando, tá? O que o Antigo Testamento não mostrava. A gente está mostrando agora no Novo Testamento. Vamos mostrar aqui o propiciatório. Onde que aparece o propiciatório no Novo Testamento? Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eu vou pegar ali para mostrar para vocês. Olha, isso aqui, essa tampa aqui é o propiciatório. Tá vendo? Então, um anjo e o outro anjo. Um na cabeça e outro nos pés. Vê? Aqui dentro da arca, né, continha essas coisas que a gente, né, explicou. Que a gente está explicando. Então, esse é o propiciatório. Maria viu isso. Maria viu um anjo no local onde ficava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Ela viu o propiciatório. Isso está escrito em João 20, 11 e 12. Tá? Então, aí está a visão no Novo Testamento sobre o que significa, o que era o propiciatório. Era o corpo de Cristo. Foi sobre o corpo dele, né, que ele suportou toda aquela a ira de Deus contra o pecado. O maná que fala do verdadeiro alimento do céu. Veja, essas coisas estavam dentro do propiciatório, embaixo da tampa. João 6, do 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, do 48 ao 51. Eis aqui o maná, dentro do propiciatório. E a vara de Arão, que fala do sacerdócio. Lembra que nós falamos anteriormente sobre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Jesus? Né? O sacerdócio de Arão, o sacerdócio terreno. Todos os sacerdotes tinham que ser substituídos porque todos eles morriam. Mas Jesus, o sacerdócio dele é o quê? Um sacerdócio eterno. Porque Jesus é espírito. Né? Ele morreu em corpo físico, mas ele ressuscitou. E agora ele vive pelo espírito. Então ninguém toma essa honra para si, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando que Deus gerou Jesus? Não foi no ventre de Maria que ele está dizendo aqui. O Jesus que o Senhor está se referindo aqui é a salvação. O nome Jesus significa salvação. Ele foi gerado quando ele morreu e ressuscitou. Lembra que o apóstolo Paulo disse isso em Atos 13, 33, se eu não me engano?
E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ou seja, em outras versões diz que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Então ele sofreu. O bichinho sofreu, viu? E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte, viu? Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, ou seja, todos os que creem. Esse obedecem aqui é crer. Lembra que nós estudamos sobre isso em Hebreus, Hebreus 3, 19. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, esse crer, tá? Esse obedecer é crer. Aqueles que creem obedecem. Não é obedecer simplesmente por obedecer e fazer para ter mérito, mas é crer e faz. Você crê e por isso você faz. Entende? Você crê, por isso você faz. O combustível é a fé. Então ele foi, né, aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está escrito em Hebreus 5, do 4 ao 10. E finalmente as tábuas da lei. Então isso aqui a gente vê que está provando aqui em Hebreus, né? Veja que Hebreus 5, ele está o quê? Nos formando um entendimento em nós, de forma que a gente venha a saber o que Jesus cumpriu verdadeiramente, o que ele cumpriu. Quais foram as etapas, toda a sua obra, todas as etapas, todas as fases da sua obra. Então, Hebreus está mostrando isso para a gente. Desde o início. E agora apresentando aqui a figura do tabernáculo. Daquele tabernáculo que Moisés recebeu, né? A planta para que ele fizesse. Né? Tornasse aquilo dali palpável para o mundo físico, né? Para que as pessoas pudessem participar. Então, e finalmente as tábuas da lei, a qual é santa, mas o ser humano não, como está escrito. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Isso está em Romanos 7,14. Não pensem, então Jesus disse, né? Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. Mateus 5,17. Isso tudo foi definitivamente cumprido por Cristo, que encerrou em si a primeira e a segunda aliança. Ou seja, como diz aqui em Hebreus, né? Hebreus 8, que ele diz aqui no final, né? Porque eu perdoarei a maldade, não lembrarei mais de seus pecados. Isso estava descrito em Jeremias, né, 31. E aí diz, chamando nova essa aliança em Cristo, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado, envelhecido, está a ponto de desaparecer. Então é sobre isso que ele está falando. Entende? Essa antiga aliança, ela foi anulada em Cristo. Cristo cumpriu tudo, cada etapa, cada detalhe. Por isso que ela foi anulada. O que é ser anulado? Depois que tudo é cumprido, ela não tem mais eficácia. Entende? Então, agora vem a segunda aliança, né? Que é a aliança feita no sangue de Jesus. Então, com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto, enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Ou seja, tem umas versões que dizem enquanto o primeiro tabernáculo continuava de pé, ou continuava em funcionamento. Está se referindo ao quê? Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Viu? Não faz parte desse mundo criado. Ou seja, não faz parte das coisas terrenas.
Não é algo terreno. Isso que fazia parte do mundo terreno foi substituído, devidamente cumprido por Cristo. O verdadeiro sumo sacerdote. O sumo sacerdote eterno, para que viesse e instituísse uma nova aliança, um novo concerto. Veja, ele não colocou nada debaixo do tapete, ele não ignorou absolutamente nada. Pelo contrário, ele encerrou tudo em si mesmo, suportando para si, carregando todo o peso do mundo nas costas. Aquele desenho, aquela imagem daquele, não sei se é Hermes, se é Hércules, que suporta o peso do mundo, aquele deus grego que fica segurando o mundo. Eu não sei qual é aquele deus, né? Já viu aquela imagem daquele deus segurando o mundo? Isso é Cristo. Tá? É uma visão distorcida dos pagãos acerca de Cristo. Quem suportou todo o peso, todo o pecado, todas as coisas, foi ele. Ele se tornou sumo sacerdote dos benefícios agora de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Então, se não faz parte desse mundo criado, está se falando de coisas superiores. Está se falando de algo espiritual. Com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Garantiu a redenção eterna. Quem é que pode desfazer o que ele fez? Está escrito na palavra. Ele garantiu a redenção eterna. Então, todo aquele que está em Cristo Jesus, quem é que é maior do que ele? Quem pode desfazer o que ele fez? Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem... Veja, purificavam o corpo. Aqui está falando de quê? Do mundo criado. Das coisas da primeira aliança. Das coisas imperfeitas. Se é algo imperfeito, significa que precisa de ajuda, precisa de conserto, não é? Se fosse perfeito, não precisaria de um segundo, como a própria Escritura diz. Então, se essas cinzas, né, purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente, veja, tudo era cerimônia, impuro. Imaginem como o sangue de Cristo purifica. Imaginem, olha só o que o autor diz aqui. Imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que o adoremos, o Deus vivo, para que adoremos o Deus vivo. Então, o que pode impedir a gente de adorar a Deus? São os nossos atos, algumas vezes errados. Só pedir perdão ao Pai. Ele mesmo disse que ele não quer se lembrar dos pecados, ele não vai se lembrar dos pecados de ninguém. Porque ele está muito ocupado lembrando do filho dele, de tudo que o filho fez perfeitamente. O filho dele é a alegria dele. E nós estamos em Cristo. Então, quando Deus olha para a gente, ele vê Cristo. Porque nós estamos nele. Então, a gente pede perdão. E o sumo sacerdote que está ao lado de Deus, que é capaz de se compadecer de nós, porque ele também sofreu. Lembra que ele foi aperfeiçoado no sofrimento? Então, ele intercede por nós. E o sangue dele nos purifica. Purifica. Presente. Isso está escrito em 1 João. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Então, veja, a gente está falando aqui de duas coisas, uma coisa imperfeita e a outra perfeita. Sacrifícios, muitos bichinhos oferecidos, que não puderam dar o descanso a essas almas, porque só fazia o quê? A limpeza do corpo. Só purificava o corpo temporariamente, para que Satanás não viesse e não destruísse o corpo humano. Veja, quem tem ainda, por um pouco de tempo, poder para destruir o corpo é Satanás. Ele só está aumentando o desespero dele, que já está, né, assinado por Deus. Mas ele ainda tem esse poder. Esse poder vai ser tirado quando Jesus voltar, que aí é o último inimigo
que ele colocará por estrado dos seus pés. A morte física. Entende? Então, esse tipo de sacrifício aqui só aliviava por um tempo para que o maligno não viesse ceifar essas vidas. Ou seja, retardando o tempo das almas descerem para o inferno. Isso aqui só servia para retardar o tempo das almas descerem para o inferno. Porque isso era certo. Porque está dizendo aqui, é temporário. Não é eficaz, não é para sempre. Não é? É temporário. Então, veja, ele diz, né? É por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Então, veja, isso tinha sido prometido, mas ninguém ainda tinha recebido. Lembra que Hebreus 11, o autor fala sobre essas coisas? Eles viveram pela fé. Eles viram de longe, eles contemplaram de longe, mas eles não puderam alcançar. Para que em nós todos recebessem, todos, nós e eles, recebêssemos essa plenitude. Eles fossem aperfeiçoados conosco. Né? O autor ainda diz, reservou para nós coisas ainda melhores, que é o Espírito. Ninguém tinha o Espírito no Antigo Testamento. Nem o Espírito humano e nem o Espírito Santo. Porque esse sacrifício perfeito, ainda não, esse cordeiro perfeito de Deus, que tira presente, ainda tira o pecado do mundo, ele não tinha sido oferecido ainda. Sobre sangue de bodes e esses bichinhos, isso não era firme, não era eterno, não era eficaz. Tinha sempre que estar o quê? Renovando sempre, todos os dias. A Bíblia diz todos os dias. Na versão NT, né, LH, todos os dias os sacerdotes entravam para estar oferecendo. Apenas uma vez por ano é que entrava-se para oferecer esse sacrifício no lugar santíssimo. Então, essa aliança foi prometida porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Viu? Sobre os pecados que cometeram sobre a antiga aliança, ou seja, a primeira aliança. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados, continuamente. Como acabei de dizer, né? Na NTLH fala todos os dias. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, vamos traduzir isso. Né? Vamos traduzir isso. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, viu que tudo está ligado à consciência? Então, se você não tem consciência da verdade, você não vai estar estabelecido. Sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno da reforma. Hebreus 9, do 6 ao 10, isso aqui é a versão Nova Almeida atualizada, ANA. Em outras palavras, o Espírito Santo estava dizendo que a parte espiritual ainda não tinha sido inaugurada, enquanto o servo estivesse no corpo físico. Então, enquanto Jesus ainda estava andando em Jerusalém, lá em Israel, ainda não tinha sido inaugurado. As coisas continuavam no mesmo pé. E foi isso que aconteceu em Pentecostes. Veja, eu até anotei aqui, né? Porque na época que eu escrevi esse livro, eu ainda não tinha o entendimento que o Senhor me deu hoje, nesses dias. Para todos nós, como igreja ou noiva de Cristo, judeus e gentios, pois os apóstolos já estavam limpos pela palavra do próprio Jesus, que após ressuscitar soprou-lhes o Espírito Santo. Lembra que nós já ensinamos aqui? Para quem anda acompanhando a gente, já sabe que os primeiros frutos do novo nascimento, dos novos nascidos, foram os apóstolos. Quando Cristo ressuscitou, ele soprou o Espírito Santo sobre eles.
Ali, Jesus estava fazendo o quê? Representando Deus no Gênesis, quando soprou o seu fôlego de vida sobre aquele homem, né, feito de barro, e ele se tornou uma alma vivente. Ali Jesus estava formando a nova criação. Estava nascendo ali a nova criação. Mas em Pentecostes, isso aconteceu como um revestimento para eles, que já tinham nascido de novo, que eram os primeiros frutos, e o nascimento da igreja. Após Pentecostes, tudo começou nos moldes da última aliança, feita pelo sangue, estabelecida pelo sangue de Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando o véu se rasgou de cima para baixo, a nova era, não mais do material, mas do espiritual. Vamos continuar aqui o 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ou seja, nós já entendemos isso, né? Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, ou seja, não era, né, aquelas coisas como nós já vimos, né? Não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, a nova criação. Lembra? Nós acabamos de falar quais foram os primeiros frutos dessa nova criação? Os seus apóstolos. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, ou seja, no santuário. De uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, ou seja, sem mancha, sem pecado, perfeito, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Esses atos que levam à morte aqui está dizendo que são ritos inúteis. Tudo aquilo que aqueles homens faziam, toda aquela purificação, aquelas coisas, aquelas cerimônias todas, não tinha efeito nenhum, só retardava a morte deles. Porque todos iam morrer. Todos iam morrer e iam para o mesmo lugar. A diferença agora é que quando a gente morre, veja, esse corpo dorme. Para Deus, a morte física é dormir. Mas a nossa alma, ela está agora atrelada, ela não vai mais para o Hades, ela não vai mais para o inferno. E veja, lá embaixo não está mais o paraíso. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele levou o cativo o cativeiro. Cativo o cativeiro. Aquilo que detinha. E subiu. O paraíso agora, como o apóstolo Paulo disse, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Em algumas versões dizem paraíso. Então agora o paraíso não está lá embaixo. O paraíso agora está lá em cima. Está nos céus dos céus. Entende? Então, a alma agora que está em Cristo, ela descansa. O verdadeiro descanso, como nós também já estudamos em Hebreus, é Cristo. Por isso, quando o Espírito Santo desceu ali nas águas do Rio Jordão, como nós já falamos, ele veio em forma corpórea de pomba, representando aquela pomba que foi embora lá de Noé. Noé significa descanso, mas ele não pôde dar o verdadeiro descanso que Cristo dá. Por isso que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba com um significado, representando que ali estava o verdadeiro Noé, o verdadeiro descanso, o descanso eterno. Por isso a forma corpórea de pomba, para nos lembrar do dilúvio. Entende? Nada na Bíblia está sem contexto. Nada na Bíblia está sem significado. Tudo tem um propósito. Por essa razão, Cristo é um mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus é o valor do resgate. Lembra que nós também já dissemos isso aqui? Certamente Satanás trocou o Filho de Deus por todos aqueles que ele tinha cativo. Ele achou que poderia ficar, pelo menos com Jesus. Pelo menos com Jesus. Só que Jesus venceu ele, no lugar de domínio dele. Tirou-lhe a armadura que ele tanto se vangloriava e levou as chaves do inferno e da morte. E agora quem detém tudo isso é ele, que está também escrito em Apocalipse. Está lá no iniciozinho de Apocalipse. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é validado no caso de morte,
uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. A gente tem uma prova disso aí em Gálatas 3:15, tá? Se vocês quiserem depois verificar, verifiquem lá em Gálatas 3:15, que fala sobre dá testemunho sobre essa palavra aqui. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Por quê? Porque quando tira o sangue do corpo, o corpo morre. Então, isso aí é a prova cabal de que aquele testamento começa a valer, porque a pessoa morreu. Porque o seu sangue foi esvaziado do seu corpo. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também a água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, para ter perdão dos pecados, era necessário que alguém morresse. E não adiantava, podia morrer todos os bichinhos do mundo. O homem ia continuar pecando. Porque não havia nada que pudesse mudar esse fato. Não havia nenhum homem. Veja, sangue de animais, os animais não pecam, porque eles não têm essa consciência. A alma deles são almas rudimentares. Não são as almas como almas que Deus deu para os homens, que foram feitos à sua imagem e semelhança. Deus nunca disse que um animal seria a sua imagem e semelhança, mas deu almas peculiares para os homens. Então, veja, aquele sangue, apesar de ser puro porque eles não pecavam, não podia aplacar, podia substituir o homem. Porque se fosse para substituir o homem, teria que ser outro homem. Entende? Vini, você pode ler para mim lá Gênesis 9:4, por favor? Gênesis 9:4 e 5. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. Viu? Vida por vida. Lê, Vini, por gentileza, Jó, capítulo 2, do versículo 4 ao 6. A gente vai ver agora quem é o vingador do sangue. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que você quiser com Jó, mas não mate. O interessante é que na minha versão, ela está assim: pele por pele. Respondeu Satanás: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Viu? Pele por pele. Sim, vida por vida. Você pode ler, Vini, por favor, Levítico 17:11? Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Viu? Por que foi oferecido sangue? Porque era oferecido sangue? Porque tinha que ser algo semelhante, entende? Sangue, quem derramou sangue, tinha que ser derramado sangue. Entende? Pele por pele, ou seja, coisas iguais. Existe, inclusive, a lei, né? A lei lá no início, e que ficou conhecida como Lei de Tabelião, né? Que foi um rei que acabou se inspirando, né? Nessas leis de Levítico para poder fazer as suas leis, né? Dos pagãos. Pele por pele, olho por olho, dente por dente. Isso está escrito em Levítico também, né? Isso aí vem do próprio Deus, tá? Ou seja, as coisas que fossem tiradas tinham que ser restituídas, entende? De forma proporcional. Ou seja, para Deus a coisa mais importante é a vida. Deus ama cada um de nós.
É a coisa que Deus mais considera valoroso na face da terra, é a nossa vida. Então, inclusive esses dias eu fui, né, comprar as coisas do Salomão, e aí eu falei, não, chega, porque eu já estou gastando muito com esse bicho. E aí o rapaz falou assim, é melhor do que muita gente, porque os bichinhos vale mais a pena, muito bicho vale mais a pena do que muita gente. E eu fiquei pensando, meu Deus, se o Senhor pensasse isso de nós, se o Senhor pensasse isso desse homem, estaríamos perdidos, né? Mas tem muita gente que pensa isso. Muita gente, Vini, pensa isso. Que não que eu esteja falando que os animais, veja, por favor, tudo tem o seu lugar. Eu amo os bichinhos, amo os bichinhos. Mas, para Deus, o mais importante é o ser humano. Deus ama o ser humano. A vida humana para Deus é algo de muitíssimo valor. E Deus não leva as nossas atitudes em consideração desde que nós venhamos escolher a melhor parte, que é receber Jesus e ser transformado por Ele. Ele é que tem o poder de nos transformar. Entende? Se Deus levasse em consideração, já teria destruído esse mundo. Não é? Há muito tempo. Então, você vê que tudo está estabelecido pela palavra. Não tem nada fora da palavra. Tudo que Deus faz já está fundamentado há muito tempo. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem, veja, cópias. Então, o que tinha aqui na terra era cópia de algo que estava no céu. Do verdadeiro santuário que estava no céu. Quando Deus deu para Moisés o desenho do tabernáculo, Jesus ainda não tinha descido. Jesus ainda não estava aqui. Então, era cópia de algo que estava no céu. É um santuário do céu. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. E como nós lemos anteriormente, não é? Nem poderia, né? Porque se ele estivesse aqui na terra, nem sacerdote ele seria. Não é verdade? Porque já tem-se, né, as pessoas que são levantadas, segundo a tradição dos homens, para serem sacerdotes, segundo a ordem de Arão. Mas Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Arão é uma ordem terrena. Jesus é a ordem eterna, espiritual. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples, veja o que a Bíblia diz, uma simples representação do verdadeiro. Então, aquele tabernáculo tão respeitado e tão idolatrado, né, pelos homens, era uma simples representação para Deus. Uma rudimentar representação. Do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não foi isso que nós vimos? Em Hebreus também, Hebreus 4, 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Capítulo 5, versículo 2 diz assim: Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Viu? Quem é que se desvia? Quem não tem conhecimento. Onde a consciência não está estabelecida na verdade, ou seja, na justiça. Porque se nossa consciência está estabelecida na justiça de Deus, então a gente vai viver certo. Porque a gente está crendo certo. Se eu creio certo, eu vivo certo. Mas se eu criar errado, eu vou ver errado. Embora eu esteja sendo sincera, mas eu vou estar o quê, Vini? Sinceramente enganada. Exatamente.